Né, irmãos? E o nosso tema é fé e comunhão. Então, nesta noite, 5 de janeiro de 2025, o tema é fé e comunhão. Agora sim, eu quero pedir a todos que fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler de 23 a 25. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, de 23 a 25. Glórias a Deus. E aí nós vamos entender hoje a importância da comunhão da igreja, do relacionamento com os irmãos, no dia a dia, na igreja, no templo, né? Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. E não deixemos, né? Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. O Senhor venha me esvaziar de mim mesmo e encher da tua santa e gloriosa presença. Que eu seja apenas um canal nesta noite para trazer essa mensagem pela tua misericórdia. E que nós sim possamos nesta noite experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de ti. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Digo graças a Deus. Podeis tomar um assento para a glória de Deus. Não um pouquinho de ganho, Juju, por favor. Irmãos, nós vamos passear por alguns versículos, mas fechou. Mais um pouco. Glória a Deus. Antes de ler aqui os bolsos, eu quero falar cada coisa que chamou a atenção em cada versículo, no 23, no 24, no 25. Glória a Deus. Excelente. No 23 eu posso destacar aqui que está falando para a gente manter firme a nossa esperança, e no final diz assim: pois aquele que prometeu é fiel. Agora no 24 está falando para importarmos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então eu quero destacar aqui nesse versículo 24: importemos-nos uns com os outros. E no versículo 25 eu quero destacar aqui, logo no início: e não deixemos de nos reunir como igreja. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre fé e comunhão, e às vezes a gente trabalha a nossa fé, mas não desenvolve a nossa comunhão. A fé pode ser até uma coisa particular sua, para com Deus, mas o próprio Jesus, Ele nos ensinou a viver em comunhão. Jesus não caminhava sozinho. Jesus escolheu 12 para caminhar com Ele. E esses 12, eles multiplicaram outras pessoas e multidões, mas Jesus tinha um dia a dia com os seus discípulos. Jesus frequentava o templo. Jesus tinha comunhão à mesa. Digam graças a Deus. E nada disso pode se perder. É importante estarmos à mesa em comunhão. É importante o relacionamento da igreja.
É importante olho no olho. É importante um aperto de mão, um abraço. É importante, hoje com a tecnologia, né? Você passar um WhatsApp para um irmão, ou você ligar, ou você passar uma mensagem, ou você pelo menos perguntar: como que você está? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero informar aqui é que nós devemos desenvolver a comunhão com a comunidade cristã e com o próximo. Tem gente que é muito unida lá fora, mas não tem relacionamento com a sua comunidade cristã. Tem gente que é muito unida na igreja, tem a comunhão com a igreja, mas lá fora parece estranho para as pessoas. Nós temos que viver o evangelho completo. Eu estava comentando com minha filha hoje que quando as pessoas nos veem, elas não nos veem como cristãos da igreja. Elas nos veem como cristãos. E cristão é cristão na igreja e fora da igreja. Amém, meus irmãos? Não dá para viver duas vidas. A nossa vida é uma só. A nossa vida é uma vida de cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importante se reunir como igreja. Consideramos uns aos outros para incentivarmos o amor e as boas obras. Essa consideração está se perdendo na igreja. Eu tenho pregado aqui que está faltando amor, né? E por que não dizer que está faltando consideração? A igreja precisa sim se preocupar com quem está desempregado. A igreja precisa se preocupar com quem está precisando de algum alimento, ou de uma ajuda, ou de um apoio. Tem gente que está na igreja e está depressiva. Tem gente que está na igreja e está morrendo. E as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em louvar e agradecer o nome do Senhor quando estão, mas às vezes o seu próximo está urrando aqui, precisando de ajuda, às vezes está do teu lado, precisa só de um abraço e para você dizer assim: ó, Jesus te ama, não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos dependentes de Deus, mas Deus não deixou só para Ele a depender. Nós dependemos dEle, mas nós precisamos nos relacionar. Temos que ser solidários com o doméstico da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que eu quero passar aqui é que nós também não podemos viver um evangelho de aparência, um evangelho de teatro, porque o artista, ele é bom nisso. Uma hora ele está numa interpretação, outra hora está em outra interpretação, mas nós não podemos cair nisso. A gente não pode sequer fingir que está adorando. Sequer fingir que está adorando. Porque o verdadeiro adorador, e aí, quando você finge que está adorando, você está fingindo para as pessoas, não para Deus. Porque o que Jesus disse? Haverá um tempo e já chegou. Olha como a palavra de Deus é atualizada, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil adorar a Deus, porque para adorar a Deus tem que ter entrega. E Deus conhece a verdadeira adoração. Por
isso que eu iniciei falando, se nós não mudarmos as nossas práticas, nós teremos os mesmos resultados. Temos que, essa balança não pode estar meio a meio, aí tem que desequilibrar esse negócio. As coisas voltadas para Deus é o que você deve mais enfatizar. Pensar mais nas coisas que são do alto, ouvir mais coisas que são do alto, ler mais coisas que são do alto. Que se você passar a semana toda, o dia todo, só ouvindo coisas que não são do alto, só falando coisas que não são do alto, só andando com pessoas que não são do alto, só lendo coisas que não são do alto, com a cabeça nas coisas que não são do alto, aí você quer adorar Deus como Espírito e verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, não é conexão. Não se chega a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, pode até ser. Você pode estar de qualquer maneira em Deus, que é de cima para baixo, Ele vai, você pode ser pecador, pode estar, você pode fazer o que for, mas de cima para baixo, pela soberania de Deus, é uma coisa. Agora de baixo para cima, é como se você estivesse aquecendo. Você pode chegar num ambiente como o nosso, ou em qualquer ambiente, num culto, no louvor, numa vigília, passar a noite toda numa vigília. Mas se você não colocar o seu dia a dia nas coisas que são do alto, você vai demorar a noite toda para ter uma conexão com Deus. Isso é regra? Não. Mas a gente não pode viver da exceção, tem que viver do dia a dia. Porque é o que esperam de nós. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver no local e a pessoa falar assim, faça uma oração, a pessoa está esperando de você o melhor. Você sabe por que nós é chamado de oração e não reza? Porque reza é uma coisa decorada. A oração não é decorada. A oração é algo que de dentro para fora você faz ali. Você pode até por uma certa experiência você fazer uma oração porque você conhece as palavras, mas aí eu estou falando de dentro para fora. Quando você está em conexão, irmãos, vai saber disso. Quando você está em conexão com Deus, a tua oração é diferente. Você sente isso e as pessoas também sentem. Digo graças a Deus. Em espírito e em verdade. Jesus sempre procurou a profundidade das coisas. E quando a gente fala fé e comunhão, eu posso aqui citar a mulher cananeia, e aquela mulher tinha tanta fé no Senhor Jesus, que mesmo ele a contrariando com uma palavra pesada, dizendo que não é justo que ele a alimentasse, porque aquele alimento não seria direcionado para ela, e sim para o judeu. E ela disse assim: até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Olha a profundidade. Não dá para falar algo para o Senhor Jesus se você não tiver em comunhão com Ele. E muitas vezes, por conta desses comportamentos, Jesus respondia: nunca vi tamanha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não se muda. Nós somos frutos do nosso meio. E durante o ano de 2024 a gente prega, e tem coisas que nos impactam mais, outras nos impactam menos. E aí eu vou falar como o mensageiro. Quando eu
preguei recentemente falando que 70% dos nossos problemas são espirituais. Essa palavra está ecoando na minha cabeça desde cedo, porque eu falei sobre comportamento, eu falei sobre práticas. Não dá para ter resultados diferentes. Às vezes a gente acha que pode. Eu quero trazer aqui um pregador, pregador das antigas, chamado Jorge Linhares. Ele é o pastor presidente da Igreja Batista da Esperança, em Minas Gerais. Eu tenho CD dele, na época era CD, depois veio DVD, agora tem várias outras coisas que eu nem sei bem os nomes, Mas na época do CD, eu tenho lá, ele tem uma mensagem muito forte chamada Campo de Lentilhas. E dentro da pregação dele, ele estava falando o seguinte: eu sou pastor e minha igreja tem 5 mil membros aqui em Minas Gerais. E era CD, não era DVD não, ouvindo. Olha só como nós evoluímos, escutando aquele CD ali, aquela pregação. E ele falou dentro da pregação que tinha na igreja dele, por ter uma igreja de muitos membros, tinham pessoas de várias situações financeiras, inclusive jogadores de futebol, e jogadores inclusive que jogavam no time de primeira divisão. E aí ele citou que na igreja dele tinha um jogador X do Atlético Mineiro e tinha também um jogador Y do Cruzeiro. São times de primeira divisão. Naquela época estava mais em ênfase do que hoje. O Atlético também, mas hoje o Cruzeiro não está, vai se reestruturando e tudo mais. E aí ele, sempre eles falavam assim: pastor, o senhor nunca foi lá no jogo nosso, tá? Podia ir, um dia eu vou, um dia eu vou. Aí, salvo engano, teve, não sei se foi um jogo separado, mas eu acredito que tenha sido um jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro. Clássico, Como se fosse um Fla-Flu aqui. Posso estar entendendo ultimamente. E ele falou assim: então eu vou lá para poder ver esse jogo. E aí eu não estou falando aqui que você não pode ir no jogo, Maracanã, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre dogmas, sobre religiosidade, não estou falando nada disso. Eu estou falando para vocês sobre práticas que às vezes a gente pensa que não impacta. E aí o que acontece? A igreja dele estava num congresso e o fechamento daquele congresso era no domingo. E o jogo era às 5 horas da tarde. E quem era o pregador do fechamento do congresso? O pastor da igreja. Ele. E ele foi lá no jogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Essa pregação deve ter até no YouTube, hoje em dia, Campos de Lentilhas. Pastor Jorge Linhares. E ele estava lá. E aí tudo que ele escutava era as pessoas falando bem da mãe do juiz, O tempo todo, o juiz apitava um negócio errado, aí as pessoas faziam aquele elogio, Posso estar entendendo de um amém? E ele falando na pregação que ele ficou o tempo todo escutando palavrão, e a torcida organizada gritando e palavrão daqui, palavrão dali, mas ele tinha ido lá para poder honrar os jogadores, membros da igreja dele. Resumindo, ele saiu de lá um pouco mais cedo, com a cabeça cheia de quê? Daquilo tudo que ele ouviu. E ele seria o quê? O pregador. Mas ele já tinha preparado mensagem, preparado tudo. E ele se armou toda a igreja, explotado, domingo, encerramento lá no congresso, Igreja Batista da Esperança. Agora, aí, um canta aqui, outro canta ali, outro fala isso, aquilo. Agora vamos chamar o pregador da noite, o pastor Jorge Linhares, que vai trazer a mensagem da noite. Palavras dele. Ele veio.
quando ele foi no altar, ele já tinha preparado tudo. Ele sentiu um vazio tão grande que ele ficou em pânico. Ele não tinha nada para falar. E ele falou que o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, mais ou menos assim, que eu não lembro exatamente, já tem bastante tempo, mas me impactou, era o diabo na época. Eu não preciso de você para dividir o meu tempo com as coisas que são do mundo. E naquele momento ali, ele pediu a Deus para que enchesse ele, para que ele pudesse trazer ali, isso em questão de segundos, que tivesse misericórdia da vida dele, que ele precisa. A pior coisa que tem é um pregador não ter o que trazer. Ah, não, você pode escrever um livro, se Deus não te der, você não consegue. É complicado. E aí, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu trazer a mensagem, Deus ali teve misericórdia dele. E o que eu quero dizer para os irmãos? Que não dá para ficar dividido. Não dá para ficar dividido. Deus não aceita isso. Não dá para viver uma vidinha mais ou menos com Deus. Deus não quer isso. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos a Deus, nós não pedimos mais ou menos. Nós queremos tudo com excelência. Mas será que nós fazemos com excelência? Abra tua Bíblia em João capítulo 4, versículo 24. Deus trabalha com a verdade. E para esse pastor colocar isso numa pregação que ia contra ele mesmo, é porque ele viu a responsabilidade do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso, irmãos, que a gente vê que você se escandaliza, que você não consegue entender por que fulano de tal ou fulano de tal fez ou está fazendo tal coisa. Gente, como é que pode isso? É porque no altar ou nos ciclos de oração, a pessoa se mostra uma coisa, mas no seu interior não tem nada de Deus, porque se tivesse, a gente não veria as coisas que estão acontecendo. Você entende isso? Diga amém. A espiritualidade, ela tem a ver com entrega. E aí eu quero dizer para vocês que tem que reunir três coisas. Eu quero que você entenda que não adianta aqui eu falar sobre fé, que Deus cura, que Deus salva, não, incentivar a tua fé, não, eu não vim aqui para isso. A nossa série Fé é para dizer para você o seguinte: você pode até ter fé, mas você precisa desenvolver uma vida de comunhão com os irmãos, com Deus, práticas que vão te levar ao sucesso espiritual. Vou falar três coisas aqui e você vai ver que não é fácil. Você tem que se entregar de coração, mente, né? E com as suas mãos, com as suas forças. Olha só o que envolve: coração, mente e força. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, para você entender que o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, dizendo assim: ó, Deus é longânimo. Mas ele é longânimo, mas ele corrige. Mas a longanimidade de Deus também faz para que a linha do tempo, durante a longanimidade, você se arrependa, você se ressignifique. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Olha só:
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então aqui está mostrando que o teu coração tem que estar em Deus, a tua mente tem que estar em Deus, e a sua força, a tua, não é de Deus não, tem que estar nele, porque a Bíblia nos diz que Deus renova o quê? As nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que quando nós vemos a questão do fruto do Espírito, a gente vê como que nós somos pequenos. É bem capaz de nós lermos os frutos do Espírito e você ter dificuldade de reunir pelo menos 2, 3. Se não tiver pelo menos 1, então é misericórdia. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que nós vamos falar sobre algo que é tão poderoso que contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 vai dizer assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu poderia falar sobre item e item nesta noite, mas eu quero falar só sobre um: domínio próprio. E aí, como é que está aquela irmã? Aquela irmã desequilibrada. E aquele irmão desequilibrado. Nem domínio próprio. E aí, como é que você quer? Olha só: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você já ouviu falar assim, fulano é manso? Isso é um fruto do Espírito. Digo graças a Deus. Tanto é que quem é manso é bem-aventurado. Então tudo tem conexão, irmão. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fica maquiando o Evangelho. A gente quer resultados, quer ser cheio do Espírito Santo, quer experimentar os frutos do Espírito, mas a gente não faz por onde. E aí você quer ser manso, você quer ser paciente, quer ter paz. Eu já falei aqui e repito: você ter paz, isso depende da sua situação financeira, emocional, tudo. Porque não é a paz da situação que você está, é a paz de quê? Que Jesus dá. Aí o que Jesus falou? Eis que vos dou a paz, não vos dou como o mundo vos dá. Porque como que o mundo pode te dar paz? De repente uma música ambiente, de repente coloca lá no YouTube, eu costumo fazer isso, sonzinho de cachoeira, de pássaro, né? O mundo te oferece todas essas coisas, mas a paz que Jesus te dá é a paz que excede todo deixo com você a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus aparece para os discípulos: paz seja convosco. Você já observou que tudo isso que eu estou falando aqui, tem pessoas que têm isso com ela?
Se eu falar assim, pensa numa pessoa mansa, você vai pensar lá numa pessoa mansa. Né? Pensa numa pessoa boa, você vai pensar numa pessoa boa. Pensa numa pessoa amorosa, vai pensar nessa pessoa amorosa. Pensa numa pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem domínio próprio. Você vai identificar pessoas. Mas Jesus não chamou você para identificar pessoas. Jesus te chamou para ser identificado por esses atributos aqui, e que não são fáceis. Quando a gente fala de experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, é dentro desse contexto aqui também. Como é que você vai experimentar as coisas de Deus se você não buscar essas coisas? Quando eu falo pais, são pessoas que às vezes te aconselham com a vida toda cheia de problemas, e a pessoa te dá até uma tranquilidade, e aí depois você vai ver que a vida da pessoa, a sua vida, teoricamente é melhor do que a dela, mas aquela pessoa tem paz no Senhor Jesus e sabe que Deus vai tirar da situação. Você nem chegou àquele. Existem pessoas, irmãos, que estão desesperadas por pouco, e outras por muito não estão desesperadas, porque tem a paz de Deus no coração. E é isso que eu quero profetizar para você e para mim. Não importa se 2025 vamos enfrentar aí o que os índices econômicos estão falando, um ano de recessão, um ano da alta do Selic, que está aumentando. A última aumentou 75%, 0,75%. Quando era para reduzir 0,25%, aumentou 3 vezes mais, 0,75% de economia. Quando você encontra uma carne a R$36, você acha que está na promoção. Uma carne que você comprava R$19,90, alcatra, outra filé, a R$36 você acha que está muito bom, porque nós já estamos acostumados ao preço alto. Está tudo muito caro, muito difícil. E agora esse arcabouço fiscal que está sendo desenvolvido, inclusive algumas coisas no final do ano correram para aprovar e o Brasil não acompanha. Mas por que eu estou falando sobre esses índices? Não é para se preocupar com o índice, não, porque nós não dependemos da política, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. Agora, é claro que tudo isso impacta na nação. E você tem que ter fé. Olha, aconteça o que acontecer, Deus está no controle da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele renova, Ele sustenta o nosso espírito, para que você seja uma pessoa inabalável, para que a sua casa não seja construída sobre areia, seja construída sobre rocha, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, e a sua casa está o quê? Firme, inabalável. Abra tua Bíblia em Salmo, capítulo 51, versículo 10. A pessoa, você tem um espírito inabalável, sabe quem pode te dar isso? Deus. Diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aconteça o que acontecer, aí você está ali, naquele barco ali, como os discípulos estavam, e aí vem vento, vem tempestade, mas você está inabalável. As pessoas não vão entender nada. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa que eu quero incentivar vocês, porque mudou a minha vida. Eu não tenho 10 anos de evangelho, nem 15, nem 20 não. Eu posso dizer para vocês que
Se eu fizesse isso, desde quando eu comecei, com certeza eu estaria bem melhor espiritualmente. Praticar a devoção, no caso, a prática devocional. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você faz o devocional, você se disciplina. E isso te ajuda muito nessa caminhada, porque é muita pancada. Vira para o seu irmão, que estiver perto de você e fala, olhe para ele e fala assim, é muita pancada. É muita pancada. Praticar a devoção cristã é uma escolha intencional, pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer como você. Eu vou fazer devocional para fulano. Não tem como. Trata-se de uma aproximação afetiva de Deus através de Jesus Cristo. É como aprofundar uma boa amizade, requer tempo, sinceridade e fidelidade. A vida devocional do cristão deve envolver algumas disciplinas espirituais que o ajudarão na caminhada cristã. Irmãos, pratique todos os dias. Nem que seja um versículo, toda manhã. Se você for fiar um pouco, daqui a pouco você está no mundo. Leia um versículo, ouça um louvor, faça uma oração, medita. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu, ano passado, fiz um devocional de 365 dias. De um ano. E aí, graças a Deus, terminei no mês de dezembro. E aí eu fiz uma programação de 6 meses. Porque eu pensei assim, agora, porque não adianta só ler, você tem que meditar, né? E aí, esses 6 meses eu quero fazer um de 6 meses em um ano. Eu não quero fazer isso em meses. Isso é uma coisa particular minha, tá? Eu quero fazer em um ano. Porque eu entendo que eu fazendo de 6 meses em um ano, eu vou meditar muito mais naqueles versículos. Quando estou entendendo, digo amém. Então eu fiz essa programação. Até tinha perdido, deu um problema no meu celular, pedi minha filha para me ajudar. Eu já tinha feito 21 dias, aí o negócio deu um problema aqui no celular, tive que deletar. E Deus é tão bom que voltou já caminhando marquinhas, né? Emocional. Vai mudar a tua vida, mudou a minha vida. Eu aprendi com o Jó, né? Você fazia como antigamente? Era roleta russa? Faça o devocional, vai te disciplinar. Vai ter dia que você vai ir no fim do devocional. Até isso vai te ajudar. Você vai ficar pensando assim, hoje no fim do devocional, e outro dia, rapaz, eu tenho que fazer de um ano, estou atrasado. Você começa com aquela prática, é a prática. Você está entendendo isso nessa noite? E aí nós estamos falando de fé e comunhão. Comunhão com Deus é oração, é palavra. Vai mudar a tua vida. Ore constantemente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um versículo pequeno. Coloca aí, João. Aqui, ó. É simples, é isso aqui, não é mais do que isso aqui não. Só não é o menor versículo da Bíblia, porque o menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. Mas aqui, ore sem cessar. Esquece esse negócio que eu não preciso orar, gente. Jesus estava sempre no monte orando. Sempre orando ao Pai. Jesus. Nunca deixe de orar. Digam graças a Deus. Graças a Deus.
Para terminar, eu hoje estava olhando no Instagram e aí eu gosto muito de umas frases do Billy Graham, e aí eu printei aqui. Eu vou falar isso na igreja hoje na pregação. Ele sempre veio para mim porque eu sigo, né? Aí eu printei aqui, eu botei aqui nas minhas coisas. Minha filha me ensinou esse negócio, fazer um grupo para você ver, aquela coisa toda. Irmãos, use a tecnologia ao teu favor. A tecnologia está aí para ajudar a gente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho um pouco de negócio digital aí para o negócio pegar aqui. Olha só. Olha que coisa interessante. Porque o pessoal está brincando com o pecado. Olha o que Billy Graham diz. O pecado derrotou homens sábios como Salomão. Para você ver que você não é nada na fila do pão, né? Homens fortes como Sansão. Reis como Saul. Puros como Adão. E valentes como Davi. Portanto, não se considere invencível. Vigie e permaneça atento. Somos todos pecadores? Somos todos pecadores. Mas existe uma coisa que vai fazer. Existe uma coisa, não quero chamar de coisa, não. Existe uma pessoa que vai vai te incomodar quando você tem uma vida de oração, de leitura. Chama-se o Espírito Santo de Deus. Vai sempre te incomodar. Poxa, não faz isso não. Não fala isso não. E se você falar, como é que você fala um negócio desse? Você vai se incomodar. Falou uma coisa fora da curva, já te incomoda. Um ato, alguma coisa, já começa a te incomodar. E o Espírito Santo vai começar a te incomodar quando você tiver uma vida de oração. E aí eu quero ler algo aqui para você, porque eu achei isso aqui. Existem coisas que a gente lê que é como se fosse uma pancada em você. E eu vi isso. Eu vi isso no Evangelho. Eu vi isso aqui nas pessoas que eu vou ler para vocês aqui, ó. Você já notou que quando você corre para Deus quando você precisa? Quando você sente uma dor de cabeça, o que você faz? Você toma um remédio. Mas você toma remédio para dor de cabeça todo dia? Não, só quando você está com dor de cabeça, não é isso? Não é assim? E aí você tem que ir para Deus como se ele fosse um remédio? Só na hora que você precisa? Então você está querendo dizer que você não precisa dele todos os dias. Escuta isso aqui. Olha a pancada para a gente encerrar aqui. Não faça de Jesus um remédio que você só usa. Não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Diga graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Jesus não é um remédio que você só usa quando precisa. Ele é o pão que você precisa todos os dias. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui alimentado pelo poder que é na palavra de Deus. Que você saia daqui fortalecido e fortalecida pelo poder que Deus tem, pela misericórdia dele, tem usado na palavra. Louvado seja Deus. E eu tenho um compromisso com Deus, com a palavra, assim, eu me dedico, né, para poder trazer algo de qualidade, de ensino, de instrua, porque as pessoas estão se perdendo, se enfraquecendo, porque está faltando palavra. Está
faltando palavra. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração em nome do Senhor Jesus para encerrar. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração de mudança de vida. Porque quando chegou no dia 24, de 2024, né? No final, eu tenho certeza que todo mundo aqui quis mudar.